vamos lá, aqui, 1 Reis, né? Capítulo 3, versículo 3. Ó. Salomão pede a Deus sabedoria. Então foi isso que Salomão pediu para Deus, sabedoria, né? Quando ele estava no templo em Jerusalém, né, o Senhor, né, deu para ele sabedoria, ou seja, porque ele pediu, né? Então tudo que você pedir para Deus, você crendo, acreditando, você vai receber, em nome de Jesus. E diz assim, ó, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Ou seja, ele era um homem obediente, né? Por isso Deus apareceu para ele e falou, ó, agora pede o que queres, que eu vou conceder, né? Aí diz assim, ó, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai, porém sacrificava ainda nos altos e queimava incenso. Foi o rei Salomão, a Gibeão, para lá sacrificar, porque era o alto maior, ou seja, era o lugar mais alto, né? Naquele topo ali daquele monte, né? Era um dos lugares mais altos em Gibeão. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto, porque era o alto maior. Ofereceu 1000 holocaustos, Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, né? Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Então Deus, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonhos, e disse, Salomão, peça o que queres que eu te dê. Senta aí, minha irmã, fique. Vai ter. Em nome de Jesus, vou orar pela senhora. Senta aí só um minutinho, deixa eu só terminar aqui. E diz assim, ó, em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão, de noite em sonhos. Disse-lhe Deus, pede-me o que queres que eu te dê. Ou seja, então Deus, ele apareceu para Salomão e disse, ó, pede-me o que queres que eu te dê. Então você está diante de Deus aqui agora, você está diante da palavra. O que você pedir para Deus, se é uma cura, se é um milagre, você recebe, porque Deus não falha, Deus não mente na palavra dele. E disse, ó, respondeu Salomão, de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade, né? E em justiça, e em retidão de coração, perante a tua face, mantiveste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho que se assentava no seu trono, como hoje se vê, né? Então o rei Salomão já estava sentado no trono que Deus tinha constituído para ele. Ou seja, muitas vezes o que Deus quer de nós é uma posição, porque ele já estava na obediência, ele estava ali no reino do seu pai, que Deus tinha concedido para ele. Aí Deus falou, não, agora eu vou aparecer para o meu servo e vou falar com ele, para ele pedir o que queres, por causa do quê? Da obediência. A obediência faz nós alcançar aquilo que Deus tem para nós. Diga graças a Deus. E diz assim, ó, agora pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi meu pai. Não passo de uma criança, não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo, que elegeste, povo grande e tão numeroso, que não se pode contar. Ou seja, então, Deus apareceu para ele
Mas Deus já sabia que ele ia pedir sabedoria para julgar aquele povo, porque sozinho ele não daria conta. Por mais que ele era um homem inteligente, um homem cheio de honrarias, mas ele não se viu capacitado para aquilo. Ele precisou de Deus. O homem, por mais inteligente que ele seja, por mais intelectual que ele seja, ele precisa de Deus. Ele precisa da sabedoria de Deus. Não tem um homem na face da terra que não necessita da sabedoria de Deus. Ele pode ter 10 faculdades, 10 diplomas na mão. Se ele não tiver a sabedoria de Deus, ele não vai triunfar na vida dele. Vem do Senhor. Exatamente. Exatamente. Então tudo vem de Deus. E Salomão, ele era um homem o quê? Inteligentíssimo. Um homem que já nasceu douto. Ou seja, ele já tinha doutorado, porque Deus deu para ele a inteligência, ou seja, mas ele queria conduzir aquele povo na sabedoria de Deus, porque sem a sabedoria de Deus, quem faz alguma coisa? Quem é capaz, não é verdade? Quem é capaz sem a sabedoria de Deus? Ninguém. Nem o homem mais rico do mundo, sem a sabedoria de Deus, ele não faz nada. Ele diz assim, no versículo 10, para terminar: essas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Agradou a Deus o pedido de Salomão. Muitas vezes a gente quer, mas, ou seja, a sabedoria de Deus é mais importante. Muitas vezes ela estava lá sofrendo com as dores, aí Deus te trouxe aqui, porque Ele te conduziu na sabedoria. Porque quando a pessoa que vem na casa de Deus, ela é sábia. A pessoa que vem na casa de Deus, ela está dizendo assim, eu estou deixando todos os meus recursos para buscar o recurso de quem? De Deus. Porque o recurso de Deus resolve. O do homem não resolve, mas o de Deus resolve. Aí fala assim, no versículo 10, para terminar: estas palavras agradaram ao Senhor, por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já pediste esta coisa, e não pediste longevidade, nem riqueza, nem a morte dos teus inimigos, porque ele era rei. Ou seja, ele tinha os que podiam ser adversário, tinha, só que ele não pediu para Deus a morte dos inimigos, dos outros reis que vinham contra ele, como Nabucodonosor, que veio contra para destruir Jerusalém, Só que ele falou, não, eu quero sabedoria de Deus para conduzir esse povo, para fazer a vontade de quem? De Deus. Aí fala assim, riquezas e nem a morte dos teus inimigos, mas pedisse entendimento, para discernir o que é justo, Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Está vendo aí? Nem antes e nem depois. Ou seja, o que Salomão recebeu de Deus, nenhum homem na face da terra vai receber, porque ele está escrito aqui, nem antes e nem depois. Ninguém vai ser igual a você, Salomão. Ninguém vai ser. Ou seja, porque Deus escolheu ele para ser assim, Eis que faço segundo as tuas palavras, dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve teu igual, nem depois de ti o haverá. Ou seja, nem antes e nem depois vai haver homem na face da terra como o rei Salomão, E fala assim, também até o que não pediste eu te dou, tanto riquezas como glória,
não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Nunca houve rei como Salomão. Está escrito, está na palavra, e a palavra de Deus não volta atrás, né? Nem antes e nem depois. E diz assim, ó, né? Por todos os teus dias, se andares nos meus caminhos e guardares os meus mandamentos e os meus estatutos, como andou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Despertou Salomão, e eis que era sonho. Veio a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança, apresentou ofertas pacíficas e deu um banquete a todos os seus oficiais. Então ele era um homem honrado por Deus. Muitas vezes Deus quer nos honrar. Muitas vezes Deus quer nos abençoar, para nós abençoar outras pessoas, né? Mas é preciso que nós venhamos colocarmos na posição, no centro da vontade de Deus, né? Ou seja, então, sabedoria eu vos dou, diz o Senhor. Amém? A senhora recebe isso? Então toma posse, porque Deus te dá um coração sábio para buscar a presença dele e fazer a vontade do Senhor. Amém?